Meus irmãos, imaginemos uma mulher que tem apenas um filho e o seu esposo é violento, ainda mais quando está embriagado, né? Esse filho não é batizado porque ela não batizou o filho quando pequeno, cresceu sem a graça do batismo, como muitas mulheres às vezes fazem, inclusive. Esse filho cresceu e se envolveu com pessoas ruins, com seitas até, outras religiões, com macumba, por exemplo, né? Vamos colocar desse modo. O seu esposo, como eu já falei, é violento, a trata mal, mas ela persevera na oração, persevera ali intercedendo tanto pelo esposo como por seu filho, pela conversão dos dois. E assim ela passa mais de 30 anos rezando. Essa é resumidamente a história de Santa Mônica. Santa Mônica cometeu este pecado. É um pecado deixar de batizar o filho quando criança, viu? É um pecado. Os pais negligenciarem o batismo. Aliás, somente de adiar sem uma boa razão já é pecado. Os padrinhos. Rapaz, se eu fosse papa, acabar com esse negócio de padrinho só por causa disso, né? Mas enfim, né? Quantas vezes se adia o batismo das crianças por razões, né, assim, sem uma razão realmente forte para isso. Então, Santa Mônica deixou de batizar Santo Agostinho, sofria com o esposo, né, violento inclusive, e teve que rezar depois mais de 30 anos pela conversão dele. Santo Agostinho se envolveu com, eu vou brincar aqui, né, com os macumbeiros da época, né, os gnósticos lá, os maniqueus, né, eram os macumbeiros da época. Foi um homem assim bem sucedido nos estudos, antes mesmo de sua conversão, que na nossa época nós poderíamos chamar de um advogado, né? Na época ele era um desses grandes retóricos, então falava muito bem, né? Fazia bons discursos e defendia as pessoas, inclusive. Então tinha uma carreira de sucesso, né? Mas era pagão, né? Ou como eu disse, fez parte dos macumbeiros da época. Meus irmãos, quantas Mônicas nós temos no nosso tempo, né? Essa mulher que eu descrevi no início dessa homilia pode se encaixar em tantas mulheres no nosso tempo que sofrem essas tribulações. Você abre a live ali do Frei Gilson às 4 horas da manhã, um pouquinho antes de começar, e você começa a ver lá as mensagens. Pelo meu esposo, pela conversão do meu esposo, pela conversão do meu filho, por fulano que está doente, pela conversão do meu filho que está assim, assim, assim. Né? São tantas as Mônicas. E por que eu comecei a homilia falando dessa maneira? Para nós entendermos que a santidade, como diz o Papa Francisco, está de alguma forma ao pé da porta. Sim. Né? O que ele quer dizer com isso? Que a santidade não é uma coisa lá em cima no céu, uma coisa abstrata, às vezes, etérea, né? Mas é algo para ser vivido de maneira muito concreta. Santa Mônica viveu assim, por mais de 30 anos rezou, não somente rezou, tá? Porque às vezes as pessoas ficam somente na oração, né? Mas também ofereceu sacrifícios, se mortificou pela conversão de Santo Agostinho. A igreja faz as coisas tão bem, né? Hoje é dia de Santa Mônica, amanhã é de Santo Agostinho. O fruto da oração dela, né? O fruto da oração dela. Deus quis dar a graça da conversão do grande Santo Agostinho, né? Por intercessão desses mais de 30 anos de oração de Santa Mônica. E é uma coisa que nós precisamos entender sobre a oração. Certas graças Deus quer nos conceder através da oração e de uma oração perseverante. Se você está rezando por algo que você sabe que Deus realmente quer, por exemplo, é óbvio que Deus quer a conversão de um Santo Agostinho, né? Então, se alguém não é convertido, se alguém é pagão, é óbvio que Deus quer que aquela pessoa chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo, né? Agora, Deus necessariamente quer que fulano fique curado? Talvez não. Talvez não. Talvez aquela enfermidade vai ajudar na conversão dessa pessoa, inclusive. Mas a gente reza e pede e confia que vai ser feita a vontade dele, né? Confiando sempre na vontade do Senhor. Mas a gente precisa entender isso. Certas graças Deus reservou para nós. E elas serão concedidas a nós através de uma oração perseverante. Através de mortificação. Não só oração,
A gente fala muito da oração, mas esquece do sacrifício, de fazer um jejum por uma determinada, né, intenção. Mas seja obstinado desta maneira em uma oração, em uma intenção que você sabe que é infalível. O que é uma oração infalível? É aquela oração que você tem absoluta certeza que Deus quer conceder aquela graça. Se você, por exemplo, precisa da virtude da castidade e reza pedindo isso, você sabe que precisa dessa virtude para a sua salvação. Então, isso é óbvio que Deus também quer isso. Então, certas graças Deus reservou para nos serem dadas através de uma oração perseverante. Foi o caso de Santa Mônica, seus mais de 30 anos rezando por Santo Agostinho. Ela rezou e ela só pedia a conversão dele, que ele fosse batizado, católico, só isso. E o homem virou bispo e, para além de bispo, um dos maiores doutores da nossa igreja. Um dos pais do Ocidente, de certa maneira. Até quem não é católico reconhece, né, o valor e a importância de Santo Agostinho na história do Ocidente. Então, nós devemos isso à oração perseverante de uma Santa Mônica. E como eu disse, quantas Mônicas no nosso tempo? Quantas Mônicas? Como eu disse, basta você abrir uma live lá, né, do Frei Gilson, às 4 horas da manhã você vai ver lá as orações, o povo rezando. Né? As mulheres rezando pelos seus esposos, pelos seus maridos, né, pelos seus filhos, pela conversão deles. Outras graças também, eu sei, também pedindo curas, né, pedindo muitas graças. Veja, essa oração perseverante, né, precisa, de fato, estar no coração de todo católico, Mas, né, para as mães, com certeza, hoje é um dia em que nós celebramos a memória de uma grande mãe, modelo, de fato, para todas essas mães intercessoras que perseveram na oração. Nós vemos aqui no Evangelho de hoje o Senhor falando, né, dos mestres da lei que se esquecem da justiça, a misericórdia, a fidelidade. Estão ali preocupados com com as meticulosidades da lei, né? Tem que ficar observando esses detalhes e se esquecem da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Eu me impressiono com o nosso tempo, em que as pessoas estão de fato, né, muito voltadas às vezes para as discussões, sejam elas de qual cunho for, sejam políticas, sejam também no âmbito teológico, religiosas, né, e se esquecem da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Aqueles que intercedem, aqueles que rezam pelos outros, que rezam pela conversão dos outros, que rezam realmente desejando a salvação da alma dos outros, estes são aqueles que não se esqueceram da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Assim, Santa Mônica, apesar de ter errado no início, né, terminou bem a sua vida, né, completou a sua corrida, guardou a fé e recebeu uma grande graça que foi a conversão do seu filho e uma coroa de glória no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.